Vai chegar bem nas finais. Do lado de fora, um senhor esperava a saída do filho. Ele mesmo, seu Valdito, pai de Ramon. O maior presente que eu posso receber, né? No Dia dos Pais. Ele já é um grande filho, mas fazendo um gol daquele ali pra mim, eu fico muito satisfeito. Esperou para finalmente poder abraçar o filho e agradecer o presente do Dia dos Pais. Esse é meu orgulho, né? Com um presentão desse? É, melhor ainda, né? Eu vim pra ver o gol hoje, né? Ele merece isso tudo, né, Ramon? E muito mais, né? Eu acho que isso aí é uma coisa mínima, né, que eu pude fazer por ele hoje, porque ele já fez pela minha vida toda, né? Parabéns. E o tapinha, hein? O técnico Lula Pereira foi procurado pelo zagueiro Wellington Paulo logo depois do jogo. Lula aceitou as desculpas, mas disse que vai pedir à diretoria uma punição para o capitão americano. O jogo estava equilibrado, 1-1, quando os jogadores se desequilibraram. O capitão do América, Wellington Paulo, deu uma de vilão, um tapa no companheiro Rui, que estava caído. Wellington foi expulso. Passou direto pelo técnico Lula Pereira e o América perdeu para o Palmeiras, 3-1. Hoje de manhã, os dois se reencontraram. O Wellington recebeu a visita de Rui, um velho amigo, o padrinho de casamento dele. Se vocês forem olhar, né, eu fui dar o tapa no chão, no gramado, como a cabeça dele é muito grande, pegou na cabeça dele. É brincadeira, gente. Um passeio rápido pelo apartamento e os dois lembram o lance. Na hora de descrever o gesto desmedido de Wellington, eles medem as palavras. Aconteceu que eu fui cortar um cruzamento do jogador do Palmeiras, foi quando eu tomei uma bolada e não consegui ficar de pé. Aí o juiz pegou e mandou os homens do departamento médico entrar e da marca entrar. E pediu pro Rui sair. Aí eu falei que ele, Rui, não sai não. Agora não, é lógico que não calma assim, né? Eu falei, Rui, não sai não, porque já tá no finalzinho do meio tempo, ficar com um homem a menos, eu sei da dificuldade que é, né? Aí ele pedindo pra eu não sair do campo e eu, sentindo dor, eu correndo com o olho fechado, o Lula pedindo pra eu levantar, os meninos pedindo pra eu levantar, eu não aguentando de dor. Aí eu fui também, falei com ele, né? Lógico que o mais forte é o capitão, não tem condição, não consigo nem andar, não. Eu esquentei a cabeça, não achei aquilo que ele falou certo comigo, né, e tomei uma decisão naquele momento totalmente impensada, né, sem nexo nenhum, né, e fui expulso merecidamente, né. Todo erro que você comete você tem que pagar, e o que eu for preciso para me pagar pelo esse erro que eu cometi, eu vou pagar sem nenhum problema, porque eu devo isso ao grupo, à comissão técnica e à diretoria, e principalmente à torcida do América. Ninguém tem que guardar rancor nenhum do Wellington Paulo, falar que ele errou, porque quem sofreu, né, podemos dizer, entre aspas, o ocorrido fui eu. E eu, particularmente, não guardo raiva nenhuma, então acho que o resto das pessoas não tem nada a ver com isso. Tapinha de amigo dói, mas tapinha de irmão não dói, não. O tapinha eu vou te dar porque... Globo Esporte. Oferecimento Itambé. O melhor do leite para você. Nesta terça, tem uma novidade do Caceta para quem não quer fazer feio por aí. Com apenas uma gota, você se transforma na mulher mais bonita do mundo. Vai ser beleza pura. É a mulher da minha vida. Nesta terça, depois de Porto dos Milagres, Caceta e Planeta, urgente. Se você vem, o nosso amor não vai parar de rolar. Entre por Perfil, os maiores sucessos de Adriana Calcanhoto. Globo Colômbia. Jornal Hoje. Oferecimento BH Shopping. Venha realizar seus desejos no Shopping de BH. Boa tarde. Boa tarde.
Cresce o uso de cheques pré-datados nos supermercados, mesmo com o aumento de devedores em atraso no comércio. A floricultura entrega um presente e uma família recebe em casa uma caixa de bombons envenenados. Um protesto impressionante. Coreanos cortam dedos da mão, indignados com uma visita do primeiro-ministro japonês. Pacientes reclamam dos médicos que cada vez mais dão menos atenção para quem está doente. E daí ele pegou e falou assim, isso aí todo mundo tem. Ele sentou e não tá nem aí. Um problema para o homem moderno é o estresse provocado por excesso de tecnologia. Você vai ver a partir de agora no Jornal Hoje. Cresce o uso de cheques pré-datados em várias cidades do país. Nos supermercados, esses cheques já representam 12% das vendas. Tem comerciante que aceita cheque para pagamento daqui a 60 dias. Vamos a Brasília com Cristina Serra, aí já não é nem pré-datado, é uma operação de longo prazo, hein, Cristina? Mas o comércio lança a mão das armas aí para fisgar o consumidor, né? Nascimento, até porque as vendas do comércio em geral estão em queda. Segundo o IBGE, a queda das vendas em junho foi de 0,9% comparado ao mesmo mês do ano passado. Foi o terceiro mês seguido de queda. Agora, o medo dos comerciantes é que o uso excessivo de cheques pré-datados leve ao aumento da inadimplência. O anúncio na fachada chama a atenção do consumidor. Quase 50% das vendas neste supermercado são feitas a prazo, com cheques para até 60 dias. Cláudio só compra aqui e sempre com pré-datado. É vantagem, sim. Você pode já fazer dentro do seu orçamento. Segundo a Associação Brasileira dos Supermercados, o uso do cheque pré-datado cresceu de 9,8% no ano passado para 12% este ano. É a forma que os supermercados encontraram para tentar recuperar as vendas, que caíram 3% nos últimos 3 meses. Uma estratégia de risco. Isso significa tiro no pé. É você vender mais e depois ter um aumento dessa inadimplência, roubando toda a sua margem de lucro e lhe deixando numa situação ainda pior do que aquela que você encontrava. A previsão pessimista foi feita com base nos atuais números da inadimplência no Brasil. Em julho, o número de cheques sem fundo cresceu 16,8% em relação a junho. E a maior inadimplência registrada foi aqui, no Distrito Federal. O crescimento em julho foi de 171% comparado a junho. Os lojistas já não sabem mais o que fazer. Nem tomando cuidado é possível escapar. A gente está sujeito a tomar um calote por causa do cheque, né? Quem é do ramo alerta o consumidor para alguns cuidados. O primeiro é saber se você não está trocando a facilidade do cheque pré-datado por um juro alto demais, embutido no valor da compra. O segundo é não comprometer todo o orçamento com os pré-datados. Tem sempre que deixar uma reserva para as despesas de emergência. Flora Rosenbaum, viúva do brasileiro que morreu no atentado de quinta-feira em Israel, ainda não sabe quando poderá voltar ao Brasil. Ela conversou hoje com o repórter Marcos Lozecan e lamentou que a violência se repita todos os dias na região. Uma longa noite de revanche. O exército de Israel descarregou a artilharia sobre a cidade de Hebron. Não perdoou o atentado de ontem à tarde praticado por outro homem-bomba. Hoje de manhã, os palestinos enterraram uma menina de 7 anos que teria levado um tiro na cabeça durante o confronto. O governo israelense indicou o ministro das Relações Exteriores, Shimon Peres, para coordenar a costura de um novo acordo de paz. Por telefone, eu conversei com Dona Flora, a mulher do brasileiro Jorge Balaz, enterrado ontem. Eles foram a Israel para um casamento. Infelizmente, nós viemos por uma festa e terminamos em luto. O seu marido morreu na hora? Na hora, eu vi quando ele morreu. Então era aquele senhor sendo atendido ali no chão? Exatamente. Estava vendo meu marido morrer. E como é que está o seu estado de saúde hoje? Queimaduras doem, né? Uhum. Queimei nas pernas, no braço e no rosto. Perto do que nós passamos, realmente eu estou bem. São coisas que vão cicatrizar, entendeu? E são lesões só por fora mesmo. A única lesão que ficou por dentro foi no coração, né? Que isso realmente é uma coisa que ninguém pode tirar.
Flora Rosenbaum vai passar pelo menos 3 semanas no hospital. Depois ela deve continuar em Israel até a recuperação completa. A filha de Jorge Balaz, Débora, deve ter alta esta semana. Médicos e também entidades que defendem os direitos do consumidor denunciaram hoje cedo em São Paulo abusos na nova medida provisória que altera as regras dos planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar engana a população e afronta o Congresso Nacional. Frases fortes como essa resumem a posição das entidades médicas e órgãos de defesa do consumidor reunidos para condenar a última medida provisória a modificar a lei federal que regulamentou a atuação dos planos de saúde em 98. No nosso entendimento, é surpreendente, uma vez que ela existe para regular justamente os planos de saúde e, na verdade, nós sentimos que ela soltou a medida provisória sem uma consulta prévia, sem entender efetivamente os interesses dos consumidores. Os itens mais criticados da MP 2177 são: ela acaba com a livre escolha de médicos, hospitais e laboratórios, mesmo dentro da rede credenciada. Cria a figura do médico porteiro ou triador. O usuário deve primeiro passar por ele antes de procurar um especialista. Se um serviço não existir numa certa região, o usuário não tem direito a ele. Procon, IDEC, OAB, Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina e outras instituições querem pressionar deputados e senadores a rejeitar a medida provisória. Preparam um grande ato público para o fim do mês em frente ao Congresso Nacional. Os remendos à legislação serão representados por uma gigantesca colcha de retalhos, com 1.000 metros quadrados. A Agência Nacional de Saúde Suplementar considera as acusações precipitadas e explica que vem sendo feito um amplo debate com a sociedade sobre as mudanças previstas nos planos de saúde. O mau atendimento está entre os principais motivos de reclamações de pacientes nos conselhos regionais de medicina. Em alguns estados, representa até mais da metade das queixas. Os pacientes se cansaram e passaram a reclamar de um problema que pode até atrapalhar na hora de diagnosticar a doença. Dores no peito levaram a professora Cleusi Alves ao posto de saúde. Mas, diante do médico, a decepção. E daí ele pegou e falou assim: isso aí todo mundo tem. E sentou e não tá nem aí. O descaso pode trazer complicações. A escriturária Ana Duda conta que numa consulta particular teve líquido tirado do seio sem que o médico a informasse sobre o exame. O ferimento provocado pela agulha infeccionou e foi preciso extrair a parte atingida. Ele não explicou antes e fez o que fez. A falta de esclarecimento durante as consultas já é motivo de metade das queixas registradas no Conselho de Medicina do Rio de Janeiro e de 60% no do Paraná. Médico que não se preocupa em dar explicações para o paciente pode ser punido. As penas aplicadas pelos próprios conselhos regionais de medicina vão desde a advertência sigilosa até a censura pública, com a divulgação do nome do médico em jornais. Neste encontro em Londrina, estudantes discutiram como aproximar a medicina dos pacientes. Para que a gente tenha médicos melhores, a gente precisa investir numa graduação melhor. Numa graduação que obrigue esses médicos a verem e a exercerem uma medicina mais humanizada. E a receita é antiga, afirma o representante do Paraná no Conselho Federal de Medicina. Pare para escutar e deixe o doente falar tranquilamente. O que está faltando é o seguinte: humildade e não esquecer de que a primeira coisa que nós devemos fazer é não prejudicar o doente. E nós vamos agora conversar com o médico Protásio Lemos da Luz, do Instituto do Coração de São Paulo, que escreveu um livro sobre a relação médico-paciente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Carlos. Bom, como é que o paciente deve fazer, doutor, para exigir uma consulta correta, no tempo certo, ser bem atendido? Que direitos ele tem? Bem, o paciente tem todos os direitos a respeito da informação, dos procedimentos diagnósticos que são feitos, bem como dos procedimentos terapêuticos. Tem tempo certo de duração de uma consulta, doutor? Não exatamente, mas certamente uma consulta muito curta, eu diria menos do que 10 ou 15 minutos, prejudica essa relação médico-paciente e a capacidade que a gente tem de transmitir as informações que são necessárias ao doente. O paciente tem o direito de saber quanto tempo vai durar a consulta dele e exigir um tempo mínimo de duração? Eu não abordo precisamente essa questão de tempo. O que eu abordo é a necessidade
de que as expectativas, os receios, as inseguranças do doente sejam sempre respeitadas. E que a doença seja vista não apenas como uma entidade biológica ou física, mas que ela seja examinada dentro do contexto da personalidade do doente. Agora, os médicos reclamam, doutor, que trabalham em muitos hospitais, têm muitos empregos, a vida deles é uma correria e que isso, então, justificaria essa consulta rápida. O senhor acha que esse argumento é correto? Eu acho que esse é um argumento que, em parte, justifica o problema. Quer dizer, se o médico não tem tempo suficiente para conversar com o paciente, examiná-lo e explicar as condutas necessárias ao diagnóstico e tratamento, é claro que as informações serão incompletas. Então, eu acho que esse é um dos elementos responsáveis por essa deficiência de atendimento que nós estamos vendo em várias áreas. Ok, doutor, muito obrigado. Uma boa tarde ao senhor. Muito obrigado. Está surgindo um novo tipo de estresse, o das pessoas que dependem dos computadores e de muitas outras máquinas. Você vai ver no próximo bloco como isso ocorre, mesmo com todas as vantagens oferecidas pela tecnologia. Zero-Cal é beleza, um corpo saudável, sem gordurinha. Você acha que é fácil continuar magrinha assim? Eu só tomo Zero-Cal. Eu também. Zero-Cal é uma delícia. Zero-Cal não tem aquele gostinho de adoçante. Quem não gosta de adoçante é porque nunca experimentou Zero-Cal. Eu adoro café com Zero-Cal. Zero-Cal deixa tudo magrinho, magrinho. Experimente Zero-Cal. Você nunca mais vai querer saber de outro adoçante. Zero-Cal, mais gostoso que açúcar. O que uma única pessoa pode fazer para mudar a realidade da criança brasileira? Pergunte para aquela criança que recebeu a sua doação. Ligue pra gente. Ligue 0500 708 6005 para doar R$5. 0500 708 6015 para doar R$15. 0500 708 6030 para doar R$30. Criança Esperança. Essa corrente não pode parar. Um projeto Rede Globo. Ô, Mário, você sabe o que é preciso para se fazer sucesso em apenas um ano? Talento. E nada, que qualquer um consegue. Ah, mas só com muita dedicação. Apenas 4 horas por semana eu acho que tá de bom tamanho. Ah, então você tem que fazer muito teste, decorar muito texto. Não. É uma questão de método. Método? Com o método Wisdom, você aprende a falar inglês em apenas um ano. E se em um mês você não fizer o maior sucesso, pode pegar seu dinheiro de volta. 5 minutos. Wisdom, quem faz, tem sucesso. Faça tudo o que você sonha fazer. Use sua força e seu talento em prol de seu futuro e do futuro de sua pátria. Seja você mesmo. Seja oficial do Exército. Governo Federal. Nesta segunda, o Video Show vai invadir os bastidores da minissérie Presença de Anitta. Tem ainda Glória Pires, num divertido papo em família. E Débora Seco, falando sobre as novidades de sua personagem em A Padroeira. Nesta segunda, 15 para as 2 da tarde, Video Show. Um presente que parecia inocente, incluindo flores e bombons, levou uma família para a UTI de um hospital em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os bombons estavam recheados com veneno de rato. Os caseiros, tudo embalado para presente e com uma mensagem tirada da Bíblia. Não havia remetente. Tudo foi enviado para a casa de uma mulher que teve bebê há 20 dias. Por isso, ninguém desconfiou de nada. O presente saiu desta floricultura. O dono contou que uma mulher chegou aqui, escolheu as flores e pediu que a entrega fosse feita o mais rápido possível. Junto com a encomenda, ela colocou uma pequena caixa e disse que eram chocolates. O que ela não contou é que dentro dos bombons havia um recheio muito especial, veneno de rato. José não se lembra da fisionomia da mulher. A conta foi paga em dinheiro e ela não quis se identificar. Como ela estava com pressa, né? Ela não passou os dados, né? E estava corrido para mim também, então não tinha como eu ficar insistindo, né? O bombom envenenado não matou a família, mas levou 3 pessoas para a UTI deste hospital.
A dona de casa, Carla Franciele, a mãe dela e o filho mais velho de 1 ano. Eles não querem gravar a entrevista, mas segundo o hospital, passam bem. Se a pessoa estiver distante de um socorro médico, de um lugar que tenha recursos para atender, a pessoa pode morrer devido à ingestão do veneno. A polícia desconfia que os bombons envenenados foram enviados por uma ex-namorada do dono da casa, o operador de produtos químicos Nivaldo Rodrigues. Ele não comeu o bombom, porque na hora em que o presente chegou, estava tomando banho. A tecnologia encurtou distâncias, permitiu a realização de várias tarefas ao mesmo tempo, trouxe o mundo para dentro da casa da gente, né? E ninguém pode contestar os inúmeros avanços. Mas quem não vive sem celular, não dorme tranquilo sem checar o e-mail, se preocupa em estar conectado o tempo todo à internet, é um sério candidato a ter uma nova doença do mundo moderno, o tecnoestresse. Depois de vencer o caos no trânsito, é hora de enfrentar o estresse silencioso do mundo moderno. O primeiro desafio, entender a máquina. Você tem um certo medo de mexer em algo que você desconhece. A adaptação foi difícil. Depois, lidar com o acúmulo de informações. Segunda-feira, eu tinha lá mais de 200 mensagens no meu e-mail. Outra exigência, manter-se ligado mesmo fora do ambiente de trabalho. A minha preocupação é se para onde eu vou tem como eu me conectar na internet. Fora a sensação de urgência. Alguém passa e-mail, se não responde em meia hora, ligam no celular. E o medo de ficar defasado. Só de você saber que tem um que é mais avançado que o seu, a sensação que dá é que você está atrás. Assim vivem os dependentes da tecnologia. Já aconteceu de eu usar muito o computador e quando você fecha os olhos, você vê a tela do computador na sua frente, né? Informática, derruba. Celular, computador, tudo, enfim. Estressa? Estressa muito. Além dos 2 computadores, 2 telefones, tudo ao mesmo tempo. O celular, este diretor de uma importadora não larga nunca. Na tua residência, no almoço, no trânsito, toca o celular, você é obrigado a atender. E às vezes algum motivo de trabalho que você precisa resolver. Este psicólogo que estuda o assunto diz que toda essa parafernália faz mal à saúde física e emocional. Hoje em dia já podemos falar até de doenças provocadas pelo tecnoestresse. Pressão alta, até mesmo infarto cardíaco, os distúrbios do sono. Para o psicólogo, só desligar os aparelhos não basta. Desligue o teu celular, mas se desligue do celular. Isto é mais importante porque aí você está reduzindo o nível de estresse. Tati, eu preciso de um favor. O celular está na mesa virtual. Alô? Isso sem contar as 312 senhas, contrassenhas, frases secretas, que não é muito secreta. É um estresse relembrar tudo, né? Pois é. E enquanto muita gente não sabe mais o que fazer com tanta tecnologia, algumas pessoas ainda aproveitam com prazer o sabor da tranquilidade. É por isso que agora, por exemplo, a gente vai para São José de Ribamar, no estado do Maranhão, onde está o repórter Edmilson Ávila. Esta cidade, apesar de não ser muito distante de São Luís, pode-se dizer que está fora dessa onda aí do tecnoestresse, Edmilson. Olha, Nascimento, dá para ficar estressado com esse trânsito? Já contei aqui os 15 carros hoje que passaram aqui. Nós vamos conversar com um morador, é um escritor aqui da cidade, é o senhor Antônio Miranda. Ele está escrevendo um livro sobre a história de São José de Ribamar. É um livro escrito com muita calma. Quanto tempo o senhor está escrevendo esse livro? Esse livro eu estou escrevendo já fazem 14 anos, correspondente à pesquisa que eu faço. Bom, computador o senhor não usa? Não, de maneira nenhuma. Bom, quando o senhor Antônio quer mandar alguma correspondência, é a velha e boa carta. O senhor já foi seduzido pelo Rio de Janeiro. O que o senhor achou da cidade? Muito agitada, correria demais. Então eu prefiro mesmo a minha calma, a minha tranquilidade aqui, onde eu posso escrever o meu livro. O senhor está bem de saúde? Graças a Deus, muito bem. Estressado? Não, de maneira nenhuma. Tá bem, então, obrigado. Nascimento, tranquilidade, faz bem à saúde. Eu acho que não seremos nós que vamos anunciar que o livro ficou pronto, viu, Carla? Desse jeito, hein? Daqui a 14 anos. Bom, vamos agora saber com a Fabiana Scarenzi como está a previsão do tempo para esta semana que começa, Fabiana. Afinal, a estiagem
tem aí uma folga, vai chover um pouco ou não? Não, ainda não tem mudanças não, viu, Nascimento? E é normal não chover em algumas cidades do Sudeste e do Centro-Oeste no mês de agosto. Como normalmente acontece, este deve ser o mês mais seco do ano. Veja agora a previsão para esta tarde de segunda-feira. A grande massa de ar seco continua sobre o Brasil e durante esta semana vai desviar mais frentes frias para alto mar. Hoje ela dificulta a formação de nuvens de chuva sobre a maior parte do país e segura uma nova frente fria que está chegando ao extremo sul. Resultado, tarde de sol forte e calor na grande área clara. O sol também aparece, mas chove no fim do dia nesta parte da região norte, na faixa que vai do Espírito Santo ao Rio Grande do Norte e nesta parte do Rio Grande do Sul. A segunda-feira fica chuvosa no extremo sul, no extremo norte e no litoral baiano. Máximas hoje de 25 graus em Porto Alegre e 36 em Cuiabá. E para quem viaja de avião, começou hoje uma nova época. As passagens aéreas estão com o preço liberado. Veja em instantes. Sempre que venho a Minas, eu sinto uma atração muito forte pela cidade de Lagoa Santa. Agora, com o lançamento do residencial Pontal da Liberdade, essa atração virou paixão. São áreas a partir de 1.000 metros quadrados, a apenas 800 metros da lagoa, com toda a infraestrutura, portaria, segurança com circuito de TV e uma belíssima vista. Não espere mais nada, venha realizar seu sonho. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo um novo começo de era. De gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Você tem o melhor. Você tem Telemig celular. Ser feliz não é ter tudo o que se quer. É querer bem tudo que se tem. É fazer com que as coisas e pessoas que preenchem nossa vida estejam bem sempre. Por isso, tão importante quanto ter é ser capaz de manter. Bradesco Seguros, nós cuidamos bem de tudo que você quer bem. Imagine usar música para ensinar português. Imagine usar o seu dia a dia para falar de saúde. Imagine usar cinema para conhecer profissões. Imagine usar o jornalismo para aprender história, ciências, geografia. Canal Futura, uma TV como você nunca imaginou. A CNT investe nesta ideia. Padroeira. O noivado de Dom Fernão e Cecília promete fortes emoções. Valentim não pode ficar aqui. É perigoso. Se for descoberto, nem sei o que vai acontecer. E se depender de Valentim, ninguém jamais vai esquecer essa noite. Sou eu, Cecília. Valentim. Faz-me ser regressor do mundo dos mortos. Valentim. Capitão Antunes, quem é aquele mascarado que está conversando com Cecília? Tire a máscara. Ou tem medo? Nesta segunda, depois de Malhação, a Padroeira. A visita do primeiro-ministro do Japão a um templo provocou protestos de coreanos. Esse templo é dedicado a soldados japoneses mortos em combate. A visita de Junichiro Koizumi causou estardalhaço porque o templo em Tóquio também homenageia japoneses considerados criminosos de guerra. Um grupo de sul-coreanos mostrou faixas perto do escritório do primeiro-ministro. Outros começaram uma greve de fome. Em Seul, na Coreia, jovens cortaram os dedinhos da mão com guilhotina em protesto contra a visita de Koizumi ao templo. É que o Japão ocupou a Coreia entre 1910 e 1945. E durante a Segunda Guerra, muitos coreanos morreram em campos de trabalhos forçados e coreanas viraram escravas sexuais de soldados japoneses.
As imagens mais próximas eram muito fortes, por isso preferimos não mostrar. Por mais estranho e dolorido que seja, cortar o dedinho de uma das mãos, segundo a tradição coreana, significa determinação. A partir de hoje, os preços das passagens aéreas estão liberados. A liberação vale para todas as rotas exploradas pelas companhias aéreas no país. E por isso nós voltamos agora a Brasília para falar com Cristina Serra. Bom, Cristina, a pergunta é o que vai acontecer com o preço das passagens aéreas? Só faltava subir, né? Bem, Nascimento, o governo aposta na concorrência entre as companhias aéreas para evitar aumentos abusivos e até mesmo para reduzir o preço de algumas rotas. Como algumas empresas estão em dificuldades, o governo acredita que elas não devem aumentar o preço para não assustar ainda mais os passageiros. Com o pai doente, morando no Rio Grande do Norte, Maria Goretti viaja de avião pelo menos uma vez por mês. Na última viagem, o susto. De 335 aumentou quase para R$400, né? Então a diferença é boa. O aumento autorizado há uma semana de 13,9% foi a última intervenção do governo no mercado da aviação. Isso depois de 40 anos controlando o preço das tarifas. A partir de hoje, as empresas aéreas podem cobrar o preço que quiserem. Em abril, o governo já tinha liberado 58% do mercado em 11 aeroportos. Agora, a justificativa é como a maioria dos preços da economia é livre e como o país tem poucas empresas aéreas, a própria concorrência vai se encarregar de regular o mercado. Algumas empresas já anunciaram que não vão reajustar o preço das passagens. O governo só vai poder intervir no mercado se houver cartel, se as empresas combinarem de cobrar o mesmo preço. Tudo que fica liberado, normalmente as empresas acabam elevando o preço. Concorrência joga o preço para baixo, né? Eu acho isso importante. Bom, e agora com a liberação das passagens aéreas, o governo só mantém o controle sobre preços dos medicamentos, dos planos de saúde e do combustível nas refinarias. Uma empresa aérea que tem vivido problemas é a Transbrasil. Desde a semana passada, os funcionários fazem protestos porque só receberam parte do salário do mês de julho. O Sindicato dos Aeroviários diz que desde janeiro, 1.200 funcionários já foram demitidos. Numa nota, a empresa anuncia para os próximos dias mais demissões devido à redução da frota pela metade. Hoje, todos os voos para Orlando, nos Estados Unidos, que saem do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foram cancelados. O projeto Criança Esperança já superou a arrecadação do ano passado. O dinheiro doado chega a R$5.800.000 e a campanha ainda não terminou. Você pode fazer a sua doação até domingo, dia 19. O jornal Hoje é que termina por aqui, mas você fica agora com as imagens do brasileiro que hoje é notícia no mundo inteiro, graças à sua técnica, garra, persistência, simplicidade e competência. Grande Guga. Grande boa tarde. Guga, uma boa tarde para você. Jornal Hoje. Oferecimento BH Shopping. Venha realizar seus desejos no Shopping de BH. Para comemorar seu aniversário, Galileu traz o Guia das Invenções, com a história dos principais objetos do nosso cotidiano. Revista Galileu de agosto, já nas bancas. Globo, a gente se vê por aqui. Dia 27, estreia As Filhas da Mãe. Atenção, emissoras componentes do vídeo show para o top de atrações de hoje. Tem gente que se assusta com a semelhança. Tem gente que não acha nada. Ai, tão lindo, né, Vassouras? Eu adorei. Tem tudo a ver com a história.